Olá, eu sou o professor Marcelo Jarques Uncac, da disciplina de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, e hoje o assunto da nossa aula vai ser a retinopatia diabética. Bem, falando de um modo resumido, né, a diabetes mellitus ela pode ser definida como uma desordem no metabolismo de glicose por insuficiência de insulina secretada pelo pâncreas, levando a um estado de hiperglicemia. Tá? Existem algumas classificações para o diabetes, né, mas a gente vai utilizar essa aqui, que é uma das mais clássicas, né? O diabetes pode ser dividido em tipo 1, que seria o diabetes infanto-juvenil, tá? Onde existe uma ausência global de insulina no organismo, também conhecido como diabetes insulino-dependente, porque desde as fases mais precoces costuma ser necessário o uso de insulina no seu tratamento. Tá? Existe também o tipo 2, o do adulto, né? Que se caracteriza por ter uma depressão parcial de insulina no organismo e também é conhecida como diabetes não insulino-dependente, onde o tratamento inicial se dá com o uso de hipoglicemiantes orais, que costumam ter uma boa eficácia no início do tratamento, né? O diabetes também está associado a algumas lesões sistêmicas, né, dependendo da hiperglicemia crônica, né, e tem uma associação com hipertensão arterial sistêmica, também com perfil lipídico, alguns fatores genéticos influindo também no seu curso. Tá? O problema do diabetes ao longo do tempo, né, a longo prazo, é as complicações que ele vai ocasionar no organismo, né? Então, existem complicações neurológicas, complicações como insuficiência renal, né, lesões isquêmicas, principalmente nas extremidades, no início do desenvolvimento do seu quadro, e também complicações oculares, que são o foco dessa aula de hoje. Né? Falando um pouquinho da parte de epidemiologia, né, alguns dados da Organização Mundial de Saúde, né, no mundo, a estimativa da população global no ano 2000 eram de aproximadamente 6 bilhões de pessoas, né, e haviam estimativas de que haveriam 38 milhões de cegos no mundo. Tá? Países industrializados e países subdesenvolvidos às vezes têm algumas diferenças entre as suas principais causas de cegueiras. Tá? Por exemplo, nos países subdesenvolvidos, a catarata ainda é importante causa de cegueira, sendo que a catarata é uma causa de cegueira reversível, enquanto a retinopatia diabética, o glaucoma, a degeneração macular, que são causas hoje em dia mais importantes nos países envolvidos, são causas de cegueiras irreversíveis, né? Acredita-se que possam haver até 30 milhões de indivíduos cegos no mundo devido à retinopatia diabética, sendo que 70% desses indivíduos têm mais de 50 anos de idade. Tá? Falando um pouquinho da fisiopatogenia, né, de modo bem simplificado, né, o sítio inicial das lesões da retinopatia diabética são exatamente os capilares, tá? Existem produtos finais dessa glicolização sobre as proteínas, né? E um acúmulo de sorbitol nessas estruturas exatamente por essa hiperglicemia que vai ocasionar uma degeneração celular. Né? Então, entre as alterações iniciais, a gente vai ter um espessamento da lâmina da membrana basal dos capilares e a gente vai ter também a morte dessas estruturas chamadas pericitos, que ficam aqui por fora dos capilares e estão envolvidas na sua contratilidade, também nas trocas que os capilares fazem. Tá? E em termos na retina, né, o que a gente vai observar nos capilares, né, é a formação desses microaneurismas, né, dessas dilatações aqui, como a gente pode ver nessas imagens de histologia, tá, exatamente por essa lesão dessas estruturas dos capilares. Tá? Falando aqui num outro esquema para tentar exemplificar melhor, né, onde a gente tem a arteríola, a vênula e os capilares, né, o que acontece na microangiopatia diabética precoce, né? A gente tem oclusões aqui, né, porque você tem um espessamento da membrana basal, você tem lesões das células endoteliais capilares, né, com alteração das hemácias e perda da sua elasticidade, né, ocasionando uma hemólise, uma hemorragia, vamos dizer assim. Existe também um aumento da adesividade plaquetária, né, a formação aqui dos microaneurismas, com extravasamento do volume plasmático, também influenciado pela perda dos pericitos, como já mencionado anteriormente. Tá? Então, aqui numa microangiopatia diabética precoce, a gente vê aqui já a presença desses microaneurismas, tá?
E nos casos onde a doença avança, né, onde tem uma retinopatia diabética mais avançada, as alterações morfológicas têm a presença ainda dos aneurismas, alguns maiores, e algumas áreas aqui onde a gente vê de má perfusão dos capilares, né, de isquemia. Tá? Dos métodos existentes na oftalmologia para examinar e também para documentar a retinopatia diabética, né, sem dúvida nenhuma, a retinografia é um dos mais importantes. A retinografia, assim, de modo leigo, vamos dizer, é uma foto do fundo do olho, da retina, tá? E a retinografia fluorescente, ela é obtida através do uso de alguns filtros, né, durante o exame da retinografia, e também com a injeção de um corante, né, na veia, chamado fluoresceína, por isso o nome de retinografia fluorescente. Ela é útil para avaliar a retinopatia diabética não proliferativa e também a proliferativa, né? Na questão da presença de hemorragias retinianas, existe um efeito de bloqueio, a fluoresceína não chega naquela região, então ela fica, vamos dizer, mais escurecida, não fica tão fluorescente como a gente vê esses vasos aqui que ainda estão normais, né? E os microaneurismas vão aparecer no exame de retinografia como esses pontos hiperfluorescentes. O edema de retina, né, vai aparecer também como essas áreas hiperfluorescentes, tá? E uma área isquêmica, de isquemia da retina, onde o corante não vai chegar, são áreas hipofluorescentes, tá? Que ficam mais escuras, assim como aqui a mácula fóvea, que exatamente por não ter uma irrigação vascular, também fica hipofluorescente no exame, tá? Falando um pouquinho, traçando um quadro, né, do desenvolvimento da retinopatia diabética, né, como funciona essa fisiopatogenia, né? Então, a gente tem o quadro inicial, onde basicamente o que se encontra de alterado no paciente é a presença de uma hiperglicemia, né? Com o passar do tempo, na retina vão acontecer alterações metabólicas celulares, que, em permanecendo o não tratamento da doença, né, ou o mau controle, vão levar na parte vascular a alterações patológicas de tecido da retina, tá? E depois começam as alterações iniciais da retinopatia diabética, principalmente o modo não proliferativo, que, com o evoluir dessas lesões, podem ocorrer alterações avançadas, que já são a retinopatia diabética proliferativa, e, por fim, caso elas ainda assim progridam e não sejam tratadas, a gente chega nas complicações tardias oculares da retinopatia diabética, tá? E é isso que a gente vai começar a explorar agora, essas diferenciações daqui para frente, tá? Algo muito importante também em termos de quadro clínico, né, são os fatores de risco, né? Aqui são as siglas de diversos estudos populacionais já feitos, né, sobre diabetes e retinopatia, tá? E a gente vê que existem alguns fatores de riscos importantes para a progressão dessas lesões oculares e o desenvolvimento da retinopatia e suas consequências, a eventual cegueira, né? O controle metabólico é importantíssimo fator de risco, a gente sempre recomenda o melhor controle possível da glicemia, né? O tempo de evolução da doença também, quanto mais tempo o paciente é portador da retinopatia, maior é a probabilidade dele já desenvolver alguma lesão. Hipertensão arterial sistêmica tem alguma relação, assim como o tabagismo, a gravidez, onde pode haver uma piora do quadro, a nefropatia, algumas questões genéticas, tá? E até a presença, se é um diabetes tipo 1 ou tipo 2, também interfere essa chance de surgimento das lesões e sua progressão. Então, aqui existem algumas classificações, né? A gente vai utilizar essa do estudo ETDRS, tá? Vou tentar passar uma por uma bem devagar com vocês, tá? Retinopatia diabética, então, a forma não proliferativa primeiro, né? Na classificação de retinopatia diabética não proliferativa muito leve, seria a presença de 1 a 2 microaneurismas em ambos os olhos, tá? Aqui, ó, ou 4 no total. Então, a gente vê aqui, ó, são bem discretos aqui nessas imagens, a presença de um ou outro microaneurisma, tá? Aqui a gente vê que já tem algum exudato também, tá? Quando a gente passa para retinopatia diabética, aqui, ó, em zoom dá para ver melhor a presença desse microaneurisma, um outro aqui, tá? São alterações bem discretas no início, né? E por isso é muito importante no screening a gente fazer a biomicroscopia do fundo de olho com detalhes, com cuidado, exatamente para procurar a presença de exudatos ou de algum microaneurisma, como a gente vê aqui nesse fundo de olho, tá? Ó, outro aqui embaixo, tá? Tem que procurar com calma para ver se realmente tem alguma lesão ou não.
E aí, quando a gente faz a angiografia, a retinografia fluorescente, né, fica mais fácil de visualizar esses microaneurismas, como a gente vê aqui todos esses pontilhados, tá? Que são pontos normalmente mais hiperfluorescentes. Né? E aqui, ó, só para a gente ver uma retinografia, né, normal, sem a injeção do corante, né, sem nenhum filtro, vamos dizer, especial, onde a gente vê que parece ter um microaneurisma aqui, algum outro aqui, né, parecem ter poucos microaneurismas, e quando a gente faz o exame no mesmo paciente, como ele mostra para a gente muito mais microaneurismas do que a gente imaginava que talvez aqui, só por essa imagem, estariam presentes, tá? Então, essa é a importância desse exame na retinopatia diabética, né? Evidencia melhor o quadro atual para a gente. Passando para a retinopatia diabética não proliferativa leve, né? A gente tem a presença de múltiplos microaneurismas e ou hemorragias intrarretinianas em menos de 4 quadrantes. Tá? Então, aqui as hemorragias, tá? Intrarretinianas, alguns microaneurismas que são essas alteraçõezinhas menores, tá? E nessa classificação, quando o paciente chega nesse estágio, ele tem uma chance de 1% de evoluir para retinopatia diabética proliferativa durante um ano, em um ano, tá? E 15% de chance de desenvolver a retinopatia diabética proliferativa em até 5 anos. Então, a gente tem que ficar bem atento a partir desses sinais já mais precoces da retinopatia. Né? As hemorragias intrarretinianas, né? Na retinopatia diabética, elas têm essas formas mais arredondadas, mais ou como borrão de tinta, tá? E podem ser assim também um pouco mais difusas. Passando para a retinopatia diabética não proliferativa moderada, né? A gente vai ter microaneurismas ou hemorragias intrarretinianas leves ou moderadas em 4 quadrantes, né? Então, aqui a gente divide o fundo de olho em 4, e em cada um dos 4 quadrantes a gente precisa ter a presença de microaneurismas e hemorragias intrarretinianas, ou a presença de IRMA em pelo menos um quadrante. No próximo slide eu vou explicar para vocês o que são as IRMAs, tá? Diante dessa classificação, isso já induz, né, como prognóstico, acarreta, né, como uma chance de 3% de risco para o desenvolvimento de retinopatia diabética proliferativa em um ano, tá? Sendo esse risco em 5 anos de 27% de chance de desenvolver a retinopatia proliferativa. Tá? As IRMAs são anormalidades microvasculares intrarretinianas, tá? Nada mais são do que shunts que se formam entre as arteríolas e as vênulas exatamente por causa da isquemia. Tá? Então, a gente tem aqui uma exemplificação de uma imagem do aspecto delas no fundo de olho. Tá? E basta uma delas em um quadrante para a gente chegar já nessa classificação de retinopatia diabética não proliferativa. Tá? A outra lesão que vai surgir com o passar do tempo é o engurgitamento venoso, tá? São esses vasos, vamos dizer, esses engurgitamentos aqui, ou esses vasos em aspecto de salsicha, né? Salsichoides, tá? E denotam uma progressão do processo vascular isquêmico, tá? E aí a gente chega na classificação de retinopatia diabética não proliferativa grave, tá? Onde a gente vai ter microaneurismas e ou hemorragias intrarretinianas já graves em 4 quadrantes, ou a presença do engurgitamento venoso em 2 quadrantes e IRMAs em pelo menos um quadrante, tá? Então aqui é uma associação ou as hemorragias graves nos 4 quadrantes com microaneurismas, ou a presença de engurgitamento venoso em pelo menos 2 quadrantes e uma IRMA em pelo menos um quadrante, tá? Quando a gente chega, ó, aqui o engurgitamento venoso, tá? IRMAs, a presença das hemorragias, tá? E isso denota como fator prognóstico um risco de 15% de desenvolvimento de retinopatia diabética proliferativa em um ano, que já é um alto risco também, e 56% de chance de desenvolvimento da retinopatia proliferativa nos próximos 5 anos. E aí a gente chega na classificação de retinopatia diabética não proliferativa muito grave, tá? Onde a gente tem 2 ou mais características da retinopatia diabética não proliferativa grave. Tá? Então, só recordando aqui para vocês, a gente vai ter o engurgitamento em 2 quadrantes, né? Ou IRMA em um quadrante, ou as microhemorragias nos 4 quadrantes, é o que a gente chama da regra 4-2-1. Então, a gente tem que ter 2 dessas 3 características, tá?
para fazer a classificação de retinopatia diabética muito grave. Tá? O prognóstico é de 45% de desenvolvimento de retinopatia diabética proliferativa em até 1 ano e 72% de chance de desenvolver a retinopatia diabética proliferativa nos próximos 5 anos para esses pacientes já com a classificação da retinopatia não proliferativa muito grave. Tá? Aqui são outras alterações, tá, que a gente pode ter no quadro clínico da retinopatia diabética proliferativa, né? Esses aqui são exudatos duros, tá, que costumam ter bordos um pouco mais bem definidos e denotam um edema crônico de retina, né, com depósito de substâncias ali. Tá? Lesões circinadas, como essa aqui, que vão se formar meio que em círculos, né? E a presença também aqui de alguns exudatos moles, né? Que são essas lesões, vamos dizer assim, com bordos não tão bem definidas, né? Então, e denotam, na verdade, a ruptura de axônios, né? Gerando acúmulos de detritos nessa região, tá? Esses são os exudatos moles. Tá? Existe também pelo ETDRS uma classificação importante, que é o edema de mácula, o edema macular clinicamente significativo, tá? E ele é baseado em alguns critérios que a gente observa durante o exame de biomicroscopia da mácula, tá? A avaliação da mácula na lâmpada de fenda com uma lente para fazer essa biomicroscopia, tá? E aí ele é baseado em um dos 3 critérios, né? Então você tem um espessamento retiniano dentro de 500 micrômetros do centro da mácula, como a gente vê aqui, ó, onde parte desse edema está nessa região, tá? A presença de exudatos dentro de 500 micrômetros do centro da mácula, associado a algum espessamento retiniano que não necessariamente vai pegar essa mesma região. A gente vê aqui nesse exemplo os exudatos e o espessamento, tá? Ou um espessamento retiniano de uma área do disco óptico, né, que são 1.500 micrômetros, uma área do disco óptico é mais ou menos o que seria o tamanho do disco, tá? Ou maior do que isso, sendo que parte desse espessamento vai estar dentro de um diâmetro de disco do centro da mácula. Então, esse diâmetro aqui está representado aqui, parte desse edema aqui, que é maior do que 1.500 micrômetros, está dentro dessa região. Então, qualquer uma dessas 3 condições caracteriza um edema macular clinicamente significativo. Tá? Passando para a forma proliferativa, as classificações, né? Então a gente tem a retinopatia diabética proliferativa leve, né? Onde a gente tem uma neovascularização retiniana menor que 0,5 de tamanho do que a área de disco óptico, né? Em 1 ou mais quadrantes, tá? Aqui a gente já começa a ver alguns sinais dessa neovascularização. A retinopatia diabética proliferativa moderada, a gente tem uma neovascularização extra, né, fora do disco, maior do que 0,5 de área discal em 1 ou mais quadrantes, ou uma neovascularização de disco óptico um pouco menor, 0,25 a 0,33 de área de disco, tá? Deixa eu ver se tem uma foto aqui melhor. Não. Isso, a gente consegue ver exatamente aqui já essas áreas de neovascularização. Quando a gente passa para a retinopatia diabética proliferativa de alto risco, né, é uma neovascularização de disco ou retiniana maior do que 0,5 de área de disco, associada à presença de alguma hemorragia vítrea ou uma hemorragia pré-retiniana, ou uma hemorragia retiniana que obscurece a área maior do que um disco óptico. Tá? Então, aqui a gente já vê uma neovascularização sobre o disco, tá? Nessas 2 fotos. Aqui uma neovascularização extra, né, fora do disco, né? Aqui a presença das hemorragias pré-retinianas é o aspecto que elas podem ter, tá? São hemorragias que estão anteriores à retina ou no vítreo. E a gente chega aqui na retinopatia diabética proliferativa avançada, né, onde a gente tem um fundo parcialmente obscurecido por hemorragia vítrea associado ao descolamento da retina que afeta a região da mácula. Então aqui a gente já tem uma área de fibrose, de tração, que leva a um descolamento da retina, e aqui uma hemorragia vítrea importante, obscurecendo o polo posterior. Tá? Aqui mais algumas imagens de descolamentos de retina, né, envolvendo a região da mácula, tá? Uma hemorragia vítrea importante. Tá? Então aqui a gente tem um aspecto, ó, de uma retinografia sem nenhum uso de corante da
retinopatia diabética proliferativa avançada, e vê toda essa área aqui de neovascularização sobre o disco, né? E na retinografia, aqui não é a retinografia fluorescente, é só com um filtro anéritra, né? Onde a gente consegue observar melhor aqui a presença desses neovasos numerosos sobre o disco óptico. Aqui ainda também está sem o corante, tá? Sem a fluoresceína. Né? Então, existe uma classificação internacional também para retinopatia diabética, um pouco mais simples, né? Onde a gente pode classificar o paciente aparentemente sem retinopatia diabética não proliferativa leve, onde existe a presença de microaneurismas, retinopatia diabética não proliferativa moderada, onde a gente tem mais do que microaneurismas, mas menos sinais do que uma retinopatia diabética não proliferativa severa, né? E a retinopatia diabética não proliferativa severa é caracterizada pela presença de mais de 20 hemorragias retinianas em cada um dos seus 4 quadrantes, além de engurgitamento venoso em 2 ou mais quadrantes e irmas, né? Aquelas anormalidades microvasculares intrarretinianas proeminentes em 1 ou mais quadrantes. Tá? E depois ela pula já para a retinopatia diabética proliferativa, onde a gente tem uma neovascularização, seja do disco ou de uma área fora do disco na retina, associada não, ou junto uma hemorragia vítrea pré-retiniana. Tá? É uma classificação um pouco mais simples. E como que a gente trata a retinopatia diabética, né? A retinopatia diabética, principalmente, que a gente vai tratar são as proliferativas, ou quando tem algum edema macular, né? A gente usa laser, tá? E o laser a gente vai fazer o quê? A gente vai queimar, vai provocar uma lesão térmica mesmo, né? Nas áreas onde há uma isquemia, exatamente para que essas áreas não continuem liberando fatores que estimulem o crescimento vascular, tá? Então, assim, o desenvolvimento dos neovasos, de uma forma simplificada, ele se dá porque, devido às áreas de isquemia da retina, existe um estímulo à liberação de agentes que estimulam a formação de novos vasos, né, de neovasos, e aí, ao fazer essa lesão dessas áreas isquêmicas com o laser, a gente diminui a produção desses fatores estimulantes de crescimento de vasos sanguíneos, de crescimento endotelial. Tá? Outra forma de tratamento que não está representada aqui no slide são injeções intravítreas de substâncias anti-VEGF, né? Que são os fatores de estímulo para o crescimento vascular, tá? Endotelial. Né? E quando a gente tem algumas hemorragias vítreas também e também o descolamento de retina, a gente tem que partir, né, para uma alternativa cirúrgica que é a vitrectomia. Tá? Então, aqui é o exame, o aspecto no fundo de olho, tá? E aqui está representado de perfil o que seria, onde estariam as lesões, né? Então, hemorragias vítreas são hemorragias que estão dentro desse vítreo, que é uma espécie de um gel que preenche a câmara posterior do olho, tá? As hemorragias pré-retinianas, elas estão aqui logo acima da retina, que aqui está destacado em amarelo, que seria a retina, tá bom? Então, no caso das hemorragias e algum descolamento, alguma atração da retina, a gente precisa fazer uma abordagem cirúrgica do paciente. Tá? Aqui, ó, a gente já tem um descolamento da retina, né? A gente vê a retina sendo tracionada aqui pelos neovasos, por essas fibrosas. Aqui uma outra hemorragia pré-retiniana. Tá? Então, a gente vê que aqui a retina ainda está colada e nessa região aqui já tem um descolamento, tá? Que necessita de uma abordagem cirúrgica, que é a vitrectomia. Aqui também, ó, mostrando um exemplo de um descolamento em point, né, que eles chamam aqui, onde essa parte da retina está descolada, essa aqui, onde a gente vê esse aspecto aqui no exame de fundo de olho. Tá? Bem, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Tá? É sempre importante lembrar de vocês, tendo oportunidade, entrar lá no site do IDUF para avaliar a aula, o curso, porque a gente sempre busca fazer um aperfeiçoamento, uma melhora de todo o conteúdo baseado nessas avaliações. Muito obrigado a todos aí